Eu sei que há muita limitação e a máscara muitas das vezes nos impede. A gente sente que a gente está perdido, né? Está meio algemado, mas deixa eu dizer algo para você. Se você está aqui hoje, eu vi isso aqui sábado. Eu vou repetir o que eu vi sábado. Louve ao Senhor, porque você não está numa cadeia. Aleluia. Você não entendeu? Cante mais forte, porque você não está preso numa cadeia. Vou falar algo mais forte. Louve ao Senhor, porque você não está preso na doença chamada Covid. Ei, cante ao Senhor o louvor, porque você não está na UTI de um hospital. Estica seu braço assim, ó. Estica assim, estica. Tem alguma coisa te prendendo aí, irmãos? Ei, faz assim com o pé assim, ó. Tem alguma coisa te prendendo?
a liberdade, a saúde, a vida que Deus está lhe dando. E nesse próximo hino, solte o seu melhor louvor, porque é dia de celebração, é dia de engrandecer a Deus. Ao perceber, irmãos, Deus tem guardado a nossa vida. Então aproveite este culto e entregue o melhor ao Senhor.
21, versículo de número 6. Louvado seja Deus. Terça-feira, culto de ensino da palavra, às 7h45. Cenáculo dos homens, quarta-feira. Quinta-feira, culto da vitória. E eu quero que os irmãos continuem, irmãos, orando. Porque nós temos um monte de incertezas sobre a continuidade dos trabalhos da igreja na cidade de Anápolis e no estado de Goiás. E eu sei que Deus tem ouvido a nossa oração e isso tem nos permitido de estarmos abertos, louvando ao Senhor. Mas eu peço que a igreja continue orando. Amém? Os casos de confirmados estão aumentando. Peço que os irmãos estejam em extrema cautela. Lave a mão. Amém, irmãos? Use álcool em gel, mantenha-se distanciado dos outros. Quero que os irmãos no final, o pastor Ney, que está orando e trazendo a bênção apostólica, esteja orando pela noiva do irmão Fernando. Amém? Irmão Fernando, levanta a mão aí, irmão Fernando. Ela está lá na cidade de Cuiabá. Ela está doente. O sogro está na UTI. A sogra também, né? Boa parte da família está contaminada. Nós oramos para que Deus seja com ele. E nós sabemos que quando nós reunimos, Deus responde a nossa oração. Então esteja orando pela Larissa, pelo sogro, pela sogra. Contei aqui um caso de um pastor lá de Cuiabá que teve a infelicidade de contaminar em um evento da família, contaminou todo mundo. Então, irmãos, não é de se brincar, não. Muita gente acha que a vida está, está tudo ok. Não, tem que se cuidar. Por isso que a gente aqui na igreja, no Bonato, os irmãos têm a cautela ainda, a igreja ainda está sendo um lugar que está sendo bem seguro, porque higieniza na entrada, higieniza na saída, os bancos são limpos, o irmão Bonato e a irmã está dando um grau durante os cultos. Então, irmãos, ainda está sendo um lugar seguro. Mas peço a colaboração de você, viu, irmão? Entendeu? Cuide. A sua família precisa de você. Amém? Então tome o zelo, tome o cuidado. Números 21, versículo de número 6 diz o seguinte: Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, falamos contra o Senhor e contra você. Orem ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque sobre uma haste. Quem for mordido, olha para essa e viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, ele olhava para a serpente de bronze e ficava curado. E aí, só até o versículo de número 9. Deixa eu dizer algo para os irmãos de forma rápida, mas quem é bom entendedor vai pegar rápido. Muitas vezes a gente tem que olhar o resultado do nosso erro. Não é pelo que nós estamos errando, mas é o resultado final. Só o resultado final das nossas ações tem o poder de nortear qualquer que seja a reação que nós possamos ter. Compreende? Pegou essa? Muitas vezes olhamos para o nosso erro, os nossos erros, os nossos pecados, e achamos que sabemos de tudo. Sabemos que, eu já sei o que aconteceu, e não tiramos lição nenhuma para que esses erros não aconteçam. Aquela mulher que foi pega em adultério, aquela mulher que foi pega errando, quando ela foi julgada por Cristo Jesus, Jesus trouxe a ela o
perdão, como eu e você foi por um dia perdoado dos nossos pecados, mas Jesus disse algo bem simples para ela: vá e não peques mais. Quer dizer, olha o que o resultado do seu erro te trouxe até mim. E se não fosse eu, o resultado final dos seus erros te geraria uma morte. Eu e você sabe muito bem o que aquele povo falou de Jesus. Você sabe muito bem o que aquele povo falou de Deus. Povo que tinha saído do deserto. E você sabe que aquele erro das cobras no meio dele foi para mostrar que a gente muitas vezes comete alguns erros e não tiramos lição dele. Não avaliamos muito bem o resultado deles. Quero dizer algo para você: se a sua vida não está legal, ou poderia estar melhor, porque ruim também não está, né, irmãos? Tá legal. Mas ela poderia estar muito mais, muito melhor. Você poderia estar desfrutando das suas bênçãos, com um prazer maior, muito maior. Mas muitas vezes a gente não desfruta 100% disso. Por quê? Porque a gente não sabe tirar a lição de todas elas. Estava ouvindo uma história de um rapaz de 16 anos, que em um momento de loucura nos Estados Unidos matou um companheiro, o amigo de escola, brincando por causa de uma bola. Ele ficou enfurecido e matou o seu amigo. Ia ser condenado a perpétua, 16 anos, a perpétua. Quer dizer, acabou, né, irmãos? Acabou a vida. No dia do seu julgamento, o pai do homem, do menino que tinha sido morto, levantou no meio do júri, falou para aquele menino: eu te perdoo de coração. Você fez aquilo sem pensar. Você é uma criança. Você cometeu aquele erro e você não pensou muito bem. Mas eu quero dizer algo para você, que você está perdoado. A minha casa te perdoou. Irmãos, a comoção dentro daquele júri foi tão grande, mas tão grande, que o juiz olhou para eles, para aquela situação, e disse: olha, nós não iremos mais te condenar a perpétua. Tal perdão que você recebeu aqui hoje, mas você vai pegar a pena inicial de 32 anos de prisão. Para quem ia pegar perpétua, 32 anos é lucro. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Deus falando assim para nós: olha, vocês precisam mais do que nunca aprender a lidar com o resultado dos seus erros. Porque era irônico, eu vejo de forma irônica, Jesus chamar Moisés e falar: ora pelo povo. Se o povo estava falando dele, ora. Moisés orou. Mas agora eu quero dizer algo que é mais doido ainda, irmãos. Deus mandou levantar, ele fazer uma cobra de ouro e colocar no meio do arraial, para que toda vez que alguém se deparasse com o resultado do seu pecado, olhasse para o seu erro, para o resultado final do seu erro, para receber a cura. E você sabe o que a gente vê hoje dentro da igreja? É que as pessoas ainda não estão prestando muita atenção, que hoje a vida dela está sendo lidada, está no resultado final dos seus erros, e ela não tira lição positiva disso. Sabe aquela ideia do tipo: olha, eu sei que eu pequei, mas fui perdoado na cruz do Calvário, mas eu continuo não sabendo lidar com isso.
Eu não sei lidar com os meus erros que foram perdoados na cruz do Calvário e ainda continuo pecando. Eu ainda continuo retrocedendo. Eu ainda continuo andando para trás enquanto eu tinha de tudo para andar para frente. Eu tive uma lição muito grande daquela serpente de bronze. Que por mais que eu erre e que eu pague pelos meus erros, eu preciso olhar para eles com um olhar diferente. Não é dizendo para os meus erros o seguinte: olha, eu sei o porquê que eu estou pagando isso. Eu estou olhando para ele dizendo: eu sei que tudo gerou a essa situação, mas deixa eu dizer algo para você: disso eu não caio mais. Porque Deus, quando nos perdoou dos nossos pecados, quando Deus nos trouxe do lamaçal do pecado, quando Ele nos tirou e colocou em um lugar seguro, Deus disse para mim, Deus disse para você, querido: eu fiz, eu faço e eu sempre vou fazer, mas por favor, não retroceda. Olhe para os seus erros, olhe para os seus pecados e diga: disso eu não caio mais. Isso eu não tropeço mais. Isso não vai ser mais o algoz. Eu posso até futuramente cair, mas que não sejam pelos mesmos erros de sempre, que não sejam pelos mesmos pecados, porque a gente acaba de certa forma nos acomodando e sendo sufocados até a morte pelos mesmos erros infantis e tolos que eu e você muitas das vezes caem. Disse ontem na igreja do bairro São João, onde nós tivemos um culto de jovens lá, e eu fui lá pregar. Eu disse para aquela juventude, falei: queridos, se vocês não aprenderem com tudo que está acontecendo no mundo e não se tornar melhor a partir dessas lições que hoje o mundo tem dado, deixa eu dizer, vai aprender quando? Vai aprender aonde? Se você não olhar para os seus erros, pastor Rosinelli, e não olhar e falar assim: olha, desse aqui eu caí por causa disso, eu fui assim, agora eu vou dizer para você, desse erro eu não caio mais, porque eu quê? Porque eu aprendi. Deus quer olhar para nós e ver em nós uma constância, um constante aprendizado com os erros, com os acertos, com as coisas que não foram certas, com as coisas que estão dando certo. Porque Deus não falou para aquele povo, dizendo para ele: ei, a partir de hoje, Deus poderia muito bem falar: Moisés, faz uma oração aí, expulsa essas cobras. Você já pensou isso? Moisés abriu o mar vermelho, irmão. Expulsar uma cobra é manha. Irmão, era dois toques. O Moisés nem orava, só falava: sai. Porque a fé dele estava sendo trabalhada, aquilo que estava dentro estava morrendo. Mas por que Deus falou assim? Não, peraí, vamos ensinar esse povo uma coisa. Vai lá, Moisés, faz uma cobra de bronze, coloca no meio do arraial, para que todas as vezes que elas forem picadas pelo resultado da língua delas, elas olhem para outra cobra e falam: eita rapaz, eu errei, e eu preciso olhar para o meu erro, para o resultado dos meus erros, e viver, e começar a viver de forma digna. Se o seu erro foi magoar as pessoas ou alguém, então que você não continue magoando ninguém. Se o seu erro, irmãos, foi de não pedir perdão, ou de não perdoar, olhe para ele e diga: desse mal eu não caio mais. Se o seu erro foi de não estender a mão, aprenda o seguinte: você vai ter que estender a mão. Sabe por quê? O diabo sabe. O diabo conhece quais são os edifícios que faz você cair em pecado, cair em tentação. O diabo conhece a sua fraqueza e ele sempre irá te tentar naquilo que te faz tropeçar, mas hoje caiu por terra, porque Deus levantou hoje no meio desta igreja, não para expor os seus erros,
não para expor os seus pecados, mas Ele colocou uma cruz no meio da igreja, para mostrar para você que quando você errar, olhe para a cruz que é Jesus. Lá começou a vida nova, então é lá que nós iremos recomeçar. Se hoje nós caímos por qualquer coisa que seja, olhe para a cruz de Cristo Jesus, e ela está dizendo: ei, olhe para mim, porque eu tenho o poder de dar uma vida nova para aquele que queira, para aquele que pedir, para aquele que clamar, para aquele que suplicar. Glória a Deus! A gente já ouviu sempre aquela frase: burrice não é saber uma coisa, mas burrice é permanecer constantemente no erro. Burrice, irmãos, é sempre estar caindo com os mesmos pecados, com a mesma desculpa de sempre, sendo que nós temos inteligência, sendo que nós temos o Espírito Santo de Deus. Essa palavra, irmãos, eu digo a você, digo ela para quem é que seja. Muitas vezes nós retrocedemos porque nós não aprendemos com os nossos erros. Nós não reconciliamos. Pastor, como eu posso aprender com o meu erro? Se humilhando, confessando, pedindo perdão e, acima de tudo, se colocando de pé, de forma digna e dizendo: desse mal eu não caio mais, em nome do Senhor Jesus. Porque o perdão que recebemos no dia do nosso julgamento foi o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. E eu e você precisa aprender sobre isso. Precisa. Diga para o irmão do seu lado aí: você precisa aprender com algumas coisas. Agora você que ouviu isso, diga para outra pessoa: hoje eu comecei, ou a partir de hoje, diga aí, irmão, diga aí, a partir de hoje, desse mal eu não caio mais. Se coloque de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. O pastor Ney estará orando, repetindo os avisos e dando a bênção apostólica. Nós queremos orar, vamos orar, nós temos orado pela igreja todos os dias, em nossas orações, em nossa casa. Nós temos